Atenção, amigos! Bomba, bomba! A PEC vai ser cancelada. Parlamentares alegam que o presidente da Câmara adotou manobras irregulares, como permitir votação de quem não estava na Câmara. PEC defendida pelo governo foi aprovada em primeiro turno por pequena margem de votos. Assista o vídeo até o final e curta o nosso vídeo. E veja o que a mídia está falando sobre esse absurdo da aprovação da PEC 23 e que o auxílio emergencial pode voltar a qualquer momento. 11h03, Conexão Globo News está de volta. Gente, a aprovação da PEC dos precatórios segue repercutindo muito lá em Brasília. Parlamentares criticaram o modelo de votação colocado em prática pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, na sessão que terminou com a vitória da PEC defendida pelo governo em primeiro turno, votação em primeiro turno. O Lira fez uma mudança de regras para permitir que parlamentares que estavam fora de Brasília, por causa da Conferência do Clima da ONU, votassem remotamente, o que tem sido classificado como uma manobra para conseguir o quórum. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o deputado Rodrigo Maia, ele que é ex-presidente da Câmara. Deputado, bom dia para o senhor, muito obrigado por estar aqui com a gente, um prazer ter o senhor aqui conosco. Bom, o senhor conhece muito bem, né, todo o regimento ali da Câmara. O senhor criticou duramente a tramitação da PEC dos precatórios. O senhor avalia que houve um desrespeito ao regimento? Olha, nós estamos aqui estudando esse assunto. Primeiro, bom dia, obrigado pelo convite. Nós estamos fazendo um estudo aqui com os advogados e claramente, não apenas um desrespeito ao regimento, mas à Constituição. O rito, não apenas nessa parte que você colocou, dos deputados no exterior, fora de Brasília, né, o voto remoto, mas não foi nem isso que ele autorizou deputados em missão oficial, que estão, na verdade, com falta abonada de dar presença e votar, quer dizer, não foram nem os deputados que não estavam em Brasília, né? Quer dizer, ficou até uma coisa interessante, quinta-feira, quem não estava em Brasília e não estava em missão oficial não podia votar, mas o deputado na Escócia, com missão oficial, que estava com falta abonada, esse pode votar. Quer dizer, uma coisa inacreditável nesse item. Agora tem o item mais grave, e o que eu tenho dito para muitas pessoas, que a gente tem que tomar cuidado, porque são duas coisas graves nessa matéria. Uma questão do mérito da PEC, eu acho que a imprensa tem colocado muito bem, e outro rito. Uma parte já falamos. Agora tem uma outra parte que é mais grave ainda, né? Uma emenda constitucional, ela não é uma mudança regimental por maioria simples ou até um projeto de lei, né? Você vai mudar a Constituição brasileira. O que ele fez? Né? Aqui que diz a regra do regimento, de forma clara, né? Que as emendas oferecidas ao projeto de emenda constitucional, a PEC, se cria uma comissão especial, depois, antes da CCJ, admissibilidade, uma comissão especial, e você tem 11 sessões para que os parlamentares possam oferecer emendas ao texto, né, de mérito. Né? Depois desse prazo de 11 sessões, não cabe mais emenda. Então, nenhum parlamentar conseguiu o apoiamento necessário. Você precisa de 171 assinaturas. Né? O prazo venceu, ninguém apresentou. A comissão dura 40 sessões. No prazo intermediário de 20, as sessões, acho, 18, o presidente da comissão colocou em votação e aprovou o relatório. O relatório já não é mais do relator, é da comissão. Então não pode ser mais modificado. O que vai a voto no plenário da Câmara depois de um parecer aprovado? É o parecer aprovado pela comissão, analisado pelos parlamentares, ou a emenda constitucional original, você pode pedir preferência para ela, e depois disso, você pode votar as emendas que foram oferecidas na questão do mérito, mudanças dentro do tema da emenda constitucional. Bem, como não tem emendas, você só tinha duas alternativas: votar o mérito da PEC ou o mérito do texto aprovado pelo relator. O que se fez? Apresentou uma emenda aglutinativa. O que é emenda aglutinativa, para aqueles que não conhecem? A palavra já diz. Você está juntando duas partes. O que o regimento permite? Que você junte partes do texto original ou junto com as emendas oferecidas. Como não há emenda oferecida, você não tem como aglutinar nada, você não tem como juntar nada na matéria. Você não pode ter uma emenda aglutinativa de temas que não existem
ou no relatório do relator para ser votado, ou na emenda constitucional. O que ele fez? Apresentar uma emenda aglutinativa com textos que não existem na PEC e de emendas que não foram apresentadas. Então, eu digo que é uma emenda fantasma que a Câmara votou e se aglutinou coisas que não existem. Então, a partir de agora, o presidente da Câmara pode, a qualquer momento, depois que uma emenda constitucional for aprovada na sua admissibilidade, levar ao plenário, escolher o relator e mudar o que ele quiser. É o rito de uma emenda constitucional, não de uma mudança regimental. Então, o que ele fez foi, basicamente, aprovar textos que não existem, que não participaram, não fizeram parte do processo legislativo. Nem na comissão especial foi apresentado. Então, isso é não apenas antirregimental, fere a Constituição, e os advogados que me assessoram, junto com outros deputados, nós estamos trabalhando junto para que a gente possa entrar ainda hoje, ou no máximo segunda-feira, com mandato de segurança. O rito das votações, ela precisa ser preservada. A instituição precisa ser preservada. Da forma como se votou essa matéria, nem discutindo o mérito, que é um absurdo, você não pagar uma dívida que transitou em julgado depois de 10 anos, é uma coisa absurda, né? O Brasil tem condições de pagar suas dívidas, com certeza. No rito, você vai enfraquecendo a instituição Câmara dos Deputados. Aliás, eu acho que tem sido o objetivo, tanto do Poder Executivo como do comando do Poder Executivo. O enfraquecimento das instituições, o enfraquecimento dos sistemas de controle. Isso é muito ruim, isso vai gerar um dano ao Brasil muito grande, porque quando as instituições não são sólidas, né, o próprio investidor não olha não apenas aonde vai investir, mas olha também a segurança jurídica do país e a segurança das instituições. Uma emenda constitucional da forma como foi aprovada, violando a Constituição e o regimento da casa, precisa, claro, de uma reação forte. O PDT já entrou contra a questão do voto no exterior, no voto na Escócia. Agora, eu acho que deputados vão poder ficar o ano inteiro na Escócia, na França, votando de forma remota. Quer dizer, uma coisa absurda e ridícula. Fora isso, claro, o rito da matéria que precisa ser preservado. A instituição precisa ser preservada e, certamente, nas próximas horas, nós estamos terminando com os advogados de organizar o texto, mostrando onde é que está a inconstitucionalidade, para que a gente entre com mandato de segurança, porque a Câmara precisa ser preservada, os deputados e as deputadas passam, a instituição fica e ela precisa ter ritos conservadores na mudança da sua Constituição. Há intensas articulações políticas nos bastidores de hoje, todo fim de semana. Gerson Camarote acompanha parte dessas articulações e tem a análise. Bom dia, Camarote. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos. Olha, Heraldo, o que a gente está vendo é uma margem muito pequena do governo para aprovação em segundo turno dessa PEC dos precatórios. Por isso, toda a estratégia agora é colocar um quórum mais elevado no plenário da Câmara dos Deputados na terça-feira, inclusive já convocando sessão para segunda-feira, com possibilidade de desconto em folha, caso haja ausência. É uma forma de pressionar aqui deputados e deputados estejam na terça-feira para a votação da PEC dos precatórios. Aí você tem toda uma estratégia por trás disso. Houve a percepção do governo de que, se repetir o quórum dessa quarta-feira, entrou na madrugada de quinta, o risco é muito maior, porque ficou ali numa margem muito pequena. Outra questão, vai pressionar muito com emendas, tanto oferecendo, como a gente viu, inclusive na votação da madrugada de quinta-feira, oferecendo emendas, como também com a possibilidade de suspender, ou seja, dificultar esse pagamento. Agora, do outro lado, também vai ter mobilização grande, como a gente está vendo no PDT. O Ciro Gomes pressionando de forma direta a bancada e a bancada reagindo. Haverá reunião hoje, haverá reunião na segunda-feira da bancada, porque a avaliação é que a posição do Ciro Gomes deveria ter acontecido antes e não depois. Deixou a bancada numa saia justa. Agora, também a pressão para a mudança dessa posição do PDT. A expectativa é decantar tudo isso até segunda-feira. Pois é. Bom dia, Camarote. Isso sem contar no imbróglio jurídico que pode ser resultado, né, dessas votações. Agora, no Senado, a negociação para passar essa PEC dos precatórios está mais difícil, né?
Sim, Chico, bom dia. Bem mais difícil. Estava conversando com vários senadores, você tem uma prioridade colocada pelo senador Rodrigo Pacheco, a avaliação é aprovando na Câmara, isso passa a ser uma prioridade do Senado, mas não significa que vai passar. Hoje o cálculo, inclusive de integrantes do Palácio do Planalto, é um quadro que preocupa o governo. Teria ali um total de 35 votos contrários. Para uma emenda à Constituição, isso daí inviabilizaria, porque são necessários 49 votos. Essa é a grande questão que se coloca hoje no Senado Federal. Então, você tem até o PSDB, que votou a favor na Câmara, mas que já está tomando uma posição contrária no Senado. Então, a situação passa a ser bem difícil para o governo, que aí já passa a trabalhar, não descarta o plano B, que seria a edição de uma medida provisória, prorrogando o auxílio emergencial.